Nós vamos falar sobre disposição e missão. Essas são as minhas últimas recomendações para agora a minha querida Igreja do Nazareno, na minha querida São Bernardo. Lucas capítulo 9, vou ler na versão NVI, que é mais comum aqui na igreja de vocês. Eu vou ler a partir do versículo 57. Os tradutores, a equipe de tradução da Nova Versão Internacional, coloca o tema desse trecho como quão difícil é seguir Jesus. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: olha, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir a minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Dá uma relaxada aí depois. Dá uma contração ler esse texto. Bom, latinos-americanos estabeleceram, na sua linguagem, no seu perfil de comunicação, uma expressão, um termo conhecido pelo menos de todos os adultos aqui presentes, chamado motivo de força maior. Quantos aqui sabem o que é esse motivo? Então me deem aí exemplos de motivo de força maior. Chuva. Greve de ônibus. O sol. Se o sol estiver muito quente, escaldante, lá onde eu moro, às vezes o sol pode se tornar um motivo de força maior. Motivo de força maior. Falecimento, doença. São coisas que nos impedem, Por exemplo, se eu não tivesse aparecido aqui para falar, a chapa do Mateus ia esquentar, Só que aí ele ia ligar para mim e ia querer brigar comigo. Cara, você não veio, você me deixou numa situação super difícil aqui. E aí talvez eu falasse assim: ô Mateus, foi o sol, cara. Ô Mateus, foi a chuva, mano, muita chuva. Não, Mateus, cara, tô doente. Ô Mateus, meu pai morreu, que coisa terrível falar, com meu pai aqui. Mas aqui tem uma irmã que ressuscita. Cadê a irmã? Tá aqui. Tá ali, ó. Se meu pai morrer, você corre lá, irmã, pelo amor de Deus. Isso é piada interna, viu, irmão? Mas depois vocês conversam com ela e tal, Ela vai chegar lá no céu e falar pro irmão: desculpa aí aquele dia lá que eu não te ressuscitei. Mas tudo bem. É muito legal, a gente está sempre rindo das nossas mazelas, Mas é curioso, porque motivo de força maior é um motivo indiscutível. Mas Jesus era um mestre tão bondoso, Jesus tão camarada, Jesus tão legal. E um jovem se aproxima e fala: eu quero seguir você pelo caminho. E Jesus, sendo legal como ele dá o que nós chamamos, num português, numa linguagem tanto quanto chula, como dar uma desbaratinada. O que é uma desbaratinada? É você falar assim: cara, eu vou lá e vou bater naquele armário. E você fala: mano, não faz isso não, cara. Não vai lá, bicho, olha o tamanho do negão lá, cara. Se ele, mano, não vai não, bicho. Ele é tão calmo, ele é quietão e abraça, assim, sabe? Tipo assim, não pisa, eu tenho medo dele ser palmeirense e tudo, Medo de ser, mais ainda medo de ser gremista e tal. Não vai lá não. Desbaratinada também é quando você não quer que alguém participe do grupo. Tipo assim: depois do culto, acho que a gente vai se encontrar. E a pessoa fica toda interessada, Você fala: não sei e tal. Não sei se a gente vai. Aí manda no WhatsApp: galera, pelo amor de Deus, não convida o Esdras, porque o Esdras é... Já falei para vocês na terça-feira, que a intimidade é um caminho sem volta, O Luiz tá só aqui, ó, tipo, mano, fica de boas aí. E o que Jesus responde nessas situações são essas duas coisas. Primeiro ele fala: olha, você quer me seguir? Você quer se tornar um cristão?
Você quer compreender a necessidade da pregação do Evangelho? Você quer entender a urgência das missões no Brasil e em São Bernardo hoje? Você quer? Você veio para cá disposto para isso? Você veio aqui terça, você veio aqui ontem, você veio hoje pela manhã disposto? Você quer isso, Antônio, seu doido? Então, cara, eu vou falar aqui pro Antônio. Mano, às vezes não tem busão, às vezes não tem nenhuma grana no banco, às vezes não tem onde dormir. E aí, Antônio, é assim, cara. Até as raposas, até os cachorros arrumam toca e buraco para dormir, cara. Até os passarinhos arrumam um ninho para ficar. Mas muitas vezes, filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde passar a noite. Joia Júnior, um poeta famoso, falou que nada era dele, né? Nem a casa, nem a casa onde ele almoçou, nem o jumentinho onde ele entrou por Jerusalém, nada era dele, ele fala numa poesia. A única coisa que supostamente dizia o filósofo e o teólogo que era dele, essa cruz. E aí o poeta Joia Júnior diz, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Nada era dele. E essa desbaratinada que Jesus insistia em dar, é uma desbaratinada real. Eu brinquei com os irmãos aqui na terça-feira. Vocês querem viver uma vida mais de boa, que ter uma religião mais tranquila? Irmão, tem o budismo. Cara, é muito zen, você fica lá, tá, as coisas acontecem, é karma, não sei o quê, vão ficar calmos, só isso, é só, cara, só alegria. De repente, se você partir para o zen budismo, você pode colocar umas músicas e colocar umas flores e uns aromas e ficar... Esse é o budismo. Se você quer moleza, cara, tem o budismo. Agora, se nós vamos dizer que nós somos cristãos, então a gente vai voltar aqui, e no momento em que Jesus te chama para agir, quando você fizer esse tipo de picaretagem, que a gente falou em picaretagem o fim de semana inteiro, olha Jesus, você é camarada, você é o Filho de Deus, você é o amor, né? João 1, capítulo 1, verbo, né? Se fez carne, habitou isso nós, cheio de graça e de bondade, né? E vimos sua glória como a do Pai. E esse amor fala assim, é o seguinte, se você quer me seguir, bichão, esquece esse negócio, não vai dar tempo de resolver o enterro do seu pai. O que eu tenho para fazer? Eram os primeiros dias do ministério de Cristo, eram os primeiros meses do ministério de Cristo. E ele estava tão desesperado, no início, que ele falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Eu não tenho tempo para perder com os seus motivos de força maior. Cadê a Mari? A Mari está lá embaixo, né? A Mari é a guerreira aqui que diz que vai pregar o evangelho debaixo de chuva. Gente, nós precisamos parar e pensar e reconhecer o que são essas palavras aqui. Um disse assim, deixa eu só despedir da minha família. Pô, é um mínimo, né, pastor? Deixa eu despedir da minha família. Cara, deixa só eu acabar de resolver a minha vida. É só mais uma coisa, é só terminar a facul, é só... Quando nós passamos a fazer essa declaração, eu gosto muito de vocês pela intensidade que o serviço, né, o culto de vocês tem. Em oração, a maneira como vocês se jogam na adoração, com danças e com saltério e com harpa e com instrumento de corda e com instrumento de percussão. Estão todos envolvidos, clamando. Vocês não têm medo de cantar as coisas pesadas, eu estou falando isso desde terça-feira. Né? Vocês não têm medo de declarar. E já que vocês não têm medo de declarar, eu tenho que partir do pressuposto que vocês não são hipócritas, portanto vocês estão dispostos a viver. E aqueles que vocês não estão vivendo ainda, eu estou aqui. Eu estou aqui como irmão, como ajudante, como servo, como amigo, para dizer, saiam, resolvam. Não dá tempo. Enquanto nós estamos aqui perdendo tempo com os nossos pleitos, com as nossas várias reuniões, com as nossas discussões, 4 bilhões de pessoas no mundo morrem sem Cristo.
Ainda que nós conseguíssemos hoje, pastor, traduzir a palavra de Deus para todos os idiomas existentes na terra, nós não teríamos sanado, não seria eficiente, porque mais de 40% do mundo hoje não sabe ler nem escrever. A gente ainda tem a educação, a gente ainda tem a saúde, a gente ainda tem a política para resolver, a gente ainda tem o jeitinho brasileiro para resolver, a gente ainda tem os nossos sofismas para resolver. Porque nós roubamos e dizemos, baixamos. Né? Não é assim com as músicas, com os vídeos, com os filmes? Não roubamos, baixamos. Não vacilamos, escapamos. Nós nos atrasamos, nós não nos atrasamos para sessões de cinema, mas nos atrasamos para o serviço na casa de Deus. Deixamos o nosso irmão na mão. Estamos dizendo boa semana, mas nunca perguntamos, você precisa de mim, eu posso te servir? E eu fico com medo, irmão, eu tenho medo. De uns anos para cá, depois de alguns países por onde eu passei, eu saí desesperado. Ontem uma irmã me perguntou qual foi um dos seus piores momentos na missão, e eu me lembro de estar no Haiti com uma criança que tinha uma infecção tão grande por trás dos olhos que o globo ocular daquela criança estava para fora. Estava indo para fora. E eu agarrei o menino e comecei a correr desesperado. Queria colocar o menino na picape para correr para o hospital. E me tiravam a criança dos braços. Falavam, você não pode fazer nada, não pode. Nem culturalmente, nem pelas leis haitianas, você não pode fazer isso. Deixa essa criança aí. E a gente ficou desesperado. Eu e a minha equipe ficamos desesperados. Porque parecia que só orar não era suficiente. A gente queria fazer alguma coisa. E eu me coloco na postura de Jesus nesse momento em que ele encontra essas pessoas, e eu vejo Jesus desesperado pela salvação do mundo. Desesperado. Ele sabia por que ele estava aqui. Quem estava aqui ontem foi pego de surpresa, agora vocês vão poder escapar, né? Como que anda o João 3,16 de vocês? Anda bem? Ó, tem gente já correndo, baixando Bíblia da internet, né? João 3,16, irmão, você é capaz de falar comigo? Porque Deus amou o mundo. Mais forte. Que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode continuar, gente. João 3,17. Ó, pastor, família pastoral, esperança de vocês. Porque ele veio não para julgar o mundo, não para ficar, esse mundo não tem jeito, que nem a nossa bisavó. Está tudo perdido, está tudo condenado. Mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus tinha consciência disso. Ele falava, dá para fazer. Dá para ir até a última criatura. Dá para revolucionar, dá para cuidar de todos os famintos. Nós cristãos, nós movimentamos mais de 1/3 de toda a economia global, irmão. Só que 98% daquilo que a gente recebe de Deus, nós investimos em nós mesmos. Me perdoa a expressão, irmão, mas chupa essa manga no nome de Jesus. Se assume. 2%, esse é o potencial que a igreja brasileira anda hoje, Antônio. São 2%, meu irmão. Quando você junta 100 cristãos, eu vi a oração do Mateus aqui, eu falei assim, cara, o Wesley é pesado, o Wesley é embaçado. Wesley dizia, me dá 100 cara, me dá 100 cristãos verdadeiros. Pessoas que amem a Cristo e a palavra de Deus e nenhuma outra coisa. E eu mudo o mundo, eu viro esse mundo de perna para o ar. E nós estamos tranquilos. Se você acha que o evangelho é tá tranquilo, tá favorável. Irmão, muda de religião, irmão. Quando você começar a estiver na igreja e ficar você já se liga que a parada não está rolando como deveria rolar. Nós precisamos confrontar a sociedade. O modelo racional de Cristo, o modelo serviçal de Cristo, é um modelo que não tem sido reproduzido na igreja mundial.
Eu não estou brincando não, pastor, mas quando você trouxe aqui o copo d'água para mim de manhã, eu falei, cara, que coisa maravilhosa, que coisa massa. Que tem pastor, né, que ele nem sai do gabinete dele, só sai, prega, volta, some, não arrasta a cadeira. E ontem eu falei, pastor tem cheiro de ovelha, pastor é agarrado. Tem um monte de homem agora que está na moda de se intitular um apóstolo. Eu sou louco para encontrar um apóstolo no caminho, meu irmão. Porque pela perspectiva bíblica, o apóstolo é aquele cara que te serve. Eu visitei um pastor, um grande homem de Deus, líder de um ministério que tem 101 países de presença. O cara é o cara. Eu fui falar no lugar dele numa conferência no Paraguai, viajei de primeira classe, cheguei, fiquei num hotel, junto com o Paul Ashland. A minha irmã tem o Nick Cruz, né? E eu dividi quarto com o Mark Williams, que era o principal amigo do Nick Cruz. E eu com aquele senhor de idade, ele falando, cara, eu estou tão próximo disso. E eu vou lá na casa do Paul, e quando eu chego na casa dele, todo com medo do meu jeito de vestir, que eu sento no sofá, esse homem vem, traz o chá, se ajoelha no tapete da sala e fala, esse aqui é o café, você quer com quanto de açúcar? Eu coloco para você, eu mexo para você. E eu fiquei completamente transtornado, por quão incomum isso ficou. E esse homem está ali, me servindo. Está gostoso? Está tudo bem? A temperatura da sala está boa? Como eu posso te servir? Como eu posso te servir? E isso para mim é loucura. Porque esse modelo serviçal, esse modelo de doação, é o modelo de Jesus. O modelo que preza por justiça social. Nós precisamos fazer algo a respeito de política nesse país. Aliás, Jesus vindo a São Bernardo, com quem que ele ia almoçar, hein? Com você? Não se entrega, hein, irmão? Porque a gente fica pensando assim, acho que ele vai almoçar na casa do pastor Luciano. Aí o outro, não, vai almoçar na casa da irmã Mércia, vai almoçar na casa do Mateus Gandini, né? Vai almoçar na casa dos seus filhos, Dona Leia, que são de Deus, super de Deus. Super de Deus, brincadeira, não, são super de Deus. Não vou usar a sobrancelha dessa vez. Jesus, quando chegava numa cidade, ele corria para passar tempo com o político mais sujo. Não foi isso que ele fez? Aqui a agenda ficaria lotada, né, pastor? A agenda dele, lá ele visitou só Zaqueu. Mas o que Jesus fez com a política nos dias dele? Meu irmão, você imagina Jesus entrando na política da República Federativa do Brasil e os caras mandando uma ordem lá de cima. Vocês vão receber 4 vezes mais impostos do que vocês pagaram a vida toda. Meu irmão, isso aqui virava a Suíça da noite para o dia. Né? A gente resolvia. Esse é o modelo racional de Cristo, o modelo de justiça social. Um homem que confrontou a sociedade, que não estava bem. Gosto muito das intervenções da irmã Mércia no workshop de missões. Porque é contundente, porque peraí, não é assim, peraí, eu não tenho medo de dizer, eu louvo a Deus pela sua vida, irmã. Não tem medo, não tem papo na língua. Mateus, peraí, vó, não é bem assim, cara, e todo mundo, E ela, não, peraí, fica quieta aí, aguenta aí mais um pouquinho aí, meu irmão. Nós, muitas vezes, começamos a criar um evangelho confortável. Começamos a criar um evangelho confortável. O Tozer, apesar de eu não ser um grande fã dele, mas o Tozer fala uma coisa que é muito verdade. O Tozer fala assim, se Jesus pregasse o evangelho dos pregadores de hoje, ele jamais teria sido crucificado. Ele teria virado um imperador, provavelmente. Porque eu não tenho medo. Ele não tinha medo de tocar o dedo na sua ferida. Ele confrontava o espírito desse século. A igreja precisa confrontar
o que está acontecendo. Ela precisa se olhar nua no espelho, como todos nós fazemos. Eu preciso reconhecer, cara. Eu preciso falar assim, ó, desculpa, eu não estou conseguindo tocar. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito desse dedo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso confrontar. Mesmo que custe toda a popularidade de vocês, confrontem o espírito desse século. Confrontem o Brasil. Não aceitem 11% de analfabetos. Não aceitem uma criança sendo abusada a cada 60 segundos. Não aceitem, porque isso está presente no nosso meio. Não aceitem. Nós precisamos ter influência total. A igreja, ela ocupa o ponto central de Cristo na terra. No Pacto de Lausanne, eles escreveram uma coisa que é belíssima. A igreja precisa entender a sociedade, ela precisa entender a comunidade na onde ela está inserida. E dessa maneira, entendendo, se assumindo que não dá, Mari, assumindo que com uma equipe de falhos não dá. E dizer assim, pastor, vamos arrastar as cadeiras aqui, vamos fazer com que eu tenha 100% de aproveitamento com os jovens dessa igreja, com os meus liderados. Vamos fazer alguma coisa. Pastor, a minha recomendação, meu pedido como teu amigo, eu sei que você não é assim, mas eu vim embora, estou indo e perdi suas pregações. Agora eu descobri que tem coisa gravada, eu vou te ouvir lá nas gravações. Mas eu tenho visto cada vez mais pregadores, com tanta propriedade intelectual, filosófica, teológica, fica fazendo aquela pregação rasa, sabe, para ninguém ir embora da igreja. E eu fico nadando na superfície, assim, ó, com duas, que nem aquelas criancinhas, né, que você coloca um negocinho inflável aqui, outro na perna, e fica ali na superfície. É o amor, são as dádivas, é o movimento da cruz. E aí o cristianismo vai parecendo budismo. E a gente não sofre, a gente não sente na nossa pele. A gente fica mais descompromissado. Aí sim a igreja deixa de ser aquela comunidade sofredora, a casa de oração, para ser um lugar em que eu venho para reenergizar. O americano gosta do termo rejuvenescer. Vamos rejuvenescer para a semana. Meu irmão, quando você quiser fazer isso, não me chama. Não me chama. Quando nós falamos, Mateus, em influência total, eu sei que o Beguinho esteve aqui antes de mim, nós estamos falando em arte, política, ciência, academia. É tudo. O que nós estamos fazendo na academia, o que nós estamos fazendo no movimento gay, o que nós estamos fazendo no movimento feminista. Daí agora tem neo-gay, neo-feminista, neo-comunista, neo. E aí a gente tem que pegar todos os nossos conceitos e rever. Você que se formou há 10 anos tem que começar a ler os novos livros, ler os novos artigos, ver o que está sendo discutido. O que está acontecendo na onda, a questão da igualdade, o mundo está clamando por igualdade. O Estado Islâmico ganhou força no mundo, isso nos compete saber, estudar, identificar. E nós precisamos, aí eu vou agora jogar mais do que nunca no time da irmã Mércia, nos preparar para a missão. Porque nós acabamos praticando o corporativismo e o capitalismo de maneira descarada na igreja. Há um estudo, eu não me lembro quem fez, foi um brasileiro que fez, e que ele fala, cuidado, porque ele cita a igreja presbiteriana e a igreja Assembleia de Deus como dois extremos, né? Ele fala, na Assembleia de Deus, manda mais aquele que parece ter mais revelação e mais fogo do Espírito. Entre os presbiterianos, aquele com maior propriedade corporativa, o cara mais rico, mais antigo na igreja, ele tem um poder. E eu estou dizendo para vocês, olhem para as crianças, olhem para a disposição delas, olhem para os jovens, olhem para os mais velhos, vejam o que cada um tem de bom, e vamos somar, e vamos fazer alguma coisa para quebrar isso. Você tem clamado, Deus, eu espero em Ti, a gente faz música, eu espero em Ti, mas ninguém é capaz de compor uma música assim, Deus está esperando por você. E as orações que Deus faz para você? Eu estou esperando você, Antônio. Quanto tempo que eu estou te esperando, mano?
Quanto tempo mais eu vou esperar a sua reação? Quando nós dizemos assim, nossa, toda a natureza, as pessoas nas ruas estão esperando com dores, até eu falei, pessoal, com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. Aí você faz assim, olha a sua reação. Pai, tu sabes. Mano, para com, Pai, tu sabes. Olha para a tua agenda e fala, o que eu vou fazer de segunda-feira? O que eu vou fazer terça-feira? O que nós vamos fazer com aquela irmã? Eu não aceito. Se precisar, eu vou fazer corre lá de Campo Grande, mas se eu tiver que buscar recurso de Campo Grande para te ajudar, eu vou, irmã. Eu não vou te abandonar. Só que vai ser feio. Porque nós estamos numa cidade abundante de espaço. O teu lugar já está reservado. Deus já sabe como ele é. É mais do que a senhora precisa. Eu tenho certeza disso, Na revelação, não. É a vida em Cristo que é assim. Louva a Deus pela sua convicção que não se deixou quebrar diante de um sábio. Ela quebrou a sabedoria do médico. Eu não tenho que aceitar isso. E é isso. Mas nós vamos fazer o quê, irmão? Você vai ficar fazendo, Pai, tu sabes. Irmão, Pai, tu sabes, na vida da minha irmã não vai resolver o problema dela, tá? Não há Hadouken, não há fogo, não há água, não há vento, não há tremor, não há largura, nem altura, nem profundidade que modifique alguma coisa, a não ser o amor que está em Cristo Jesus. Quando a gente entender isso, a gente vai começar a praticar. E é tão simples. É tão simples. É ir e sentir. Se você quiser excursionar comigo, irmão, eu estou indo para a Bolívia mês que vem. Quem quiser ir comigo está convidado. De rocha. Quer ir? Vamos embora. Eu vou dia 18, volto dia 27. Vamos embora. Eu vou para o Distrito da Luz Vermelha, lá em Santa Cruz de la Serra, um lugar chiquerérérimo para você fazer selfie e postar no Facebook. Que lindo que foi lá. Que aroma doce, né? Da unção de Deus. Não. A gente precisa ter habilidade de entender qual é a nossa missão. Nós precisamos ser uma contracultura no nosso tempo. É uma contracultura. Quantas coisas nós começamos a assimilar e falar, não, está tudo bem, não, esse é assim mesmo, não, beleza. E aí, às vezes, de novo, né, os líderes estão olhando e falam assim, bicho, é tanta coisa que eu vou só no caótico. Já percebeu esses líderes que ele só vai no caótico? Ele fala, eu vou resolver só o que está, só o incêndio, só aquilo que é uma ameaça à nossa existência. Eu não vou ter tempo de conversar sobre hombridade com os meninos. Eu não vou falar de excelência com as meninas, eu não vou ter tempo de conversar com os pais. É muito assunto, vocês perceberam? Que é muito assunto. E se nós dobrarmos o nosso joelho, mais uma vez eu vou falar aqui, vou ser repetitivo. O que Deus pode fazer para alcançar todas as áreas da sociedade através dessa igreja? O que Deus pode fazer, irmão? Ele já fez. Ele fez vocês. Quando você começar a orar, Deus, faça alguma coisa, já escuta a voz dele. Pode ser até com a minha voz, você escutar a voz de Deus assim, né? Eu fiz você, Luizão. Você está feito. Quanto amor, quanta sabedoria, quanta humildade. Taca a mão na cabeça desses caras errados aí, bicho. Sai do teu lugar. Nós precisamos pensar em novos modelos. A única coisa que nós não vamos negociar, valores. Nós vamos negociar com a Bíblia? Nenhum momento. Mas os modelos, como? Meu irmão, eu vou te contar uma história que é envergonhadora para a maioria dos missionários. Eu tenho uma amiga chamada Fernanda Starling. Hoje ela é uma plantadora de igrejas, trabalha na região da Paulista, trabalha na região da Augusta. Ela ficou pensando uma tarde, ela estava assim, crente nova, e ela queria levar, a Fer, né? Queria levar todo mundo para a igreja, e ela queria convidar as pessoas para ir no culto. E ela falou assim, mas como que eu vou convidar as pessoas que eu não... E ela é muito doida. Sabe o que ela fez? Ela comprou uma ferramenta poderosa para o reino, que era uma varetinha com uma argolinha, que você misturava num copinho com sabão.
E ela saiu lá na Augusta, fazendo assim, ó. Sigam as bolinhas que vocês vão ver. Sigam as bolinhas que vocês vão ver. E os caras começaram. E aí, cara, quando ela viu, tinha umas 20 pessoas seguindo as bolinhas, assim, ó. E ela soprava, vem ver, vem ver. Vem ver, vem ver. Entra aqui, senta aqui que vocês vão ver. E aí que todo mundo sentou, a banda começou a cantar. E os caras assim, cara, igreja? Como assim? E houve salvação com bolinhas de sabão. Porque ela tem total liberdade de convidar as pessoas. Ela teve total liberdade. Ela foi uma contracultura. Ela tornou os não crentes interessados. Nós precisamos abandonar essa teologia da alienação. E nós precisamos abandonar o nosso hedonismo. Sabe o que é hedonismo? É quando o centro do mundo converge para o seu umbigo. Irmão, eu morro de medo de uma série de louvores que foram escritos, porque tem muito mais eu do que Deus. Me dá, me faz, me molda, me quebra, me dá, me põe. Aí começa os que são mais românticos. Me abraça, me cheira, me beija, me. E aí eu sou obrigado mesmo, a gente é obrigado a voltar lá atrás. É obrigado voltar lá atrás. Porque ficou demodê. Vocês perceberam, a galera do louvor, Daniel, cadê o Daniel? Está dando aula. Galera do louvor, vocês perceberam como ficou demodê falar no céu? Vocês perceberam? Ficou muito demodê. Um adolescente fala assim, cara, eu vivo esperando o céu. Eu vivo sonhando com o céu. Cara, mano, sai, ó. Acorda. Eu vivo sonhando com o dia que eu vou encontrar Jesus. Ficou sem graça dizer essas coisas. Eu só quero a graça de Deus. Eu não quero, a graça de Deus me basta. Não, mano, você tá louco. Ficou demodê. Ficou demodê. Agora é só coisas boas. Agora é só Jesus te abençoe, Jesus te crie, Deus te abençoe, Deus te eleve, Deus te cura. É que tipo assim, é só, né? No inglês a gente tem uma expressão chamada one-way relationship, que significa amizade ou relacionamento de uma via. Sabe? É tipo, eu dou, eu faço, eu sirvo, eu dou carinho, eu ligo, e não tem nada vindo de lá. O que acontece com essa relação? Rui. E o salmista, no Salmo 116, ele entra nessa crise, Mateus. Ele fala assim, de que maneira eu vou te retribuir, Senhor? O Senhor me dá tanto, nessa via aqui desce tanta coisa, o Senhor me dá tanta coisa, o Senhor acrescenta, o Senhor me dá família, filhos, amigos, saúde, igreja, transporte, alimentação, moradia, calor, banho quente. A graça de Deus, nós nos habituamos com a graça de Deus. E finalmente, nós precisamos desconstruir, sim, as batalhas teológicas, o reino dividido. Falei isso com o Mateus, a gente dialogou sobre isso nessa semana também. Como nós somos divididos, como é difícil fazer um presbiteriano trabalhar com um assembleiano. Aí tem gente que está falando assim, irmão, está pregando ecumenismo? Aí eu falo, mano, nessas horas eu entro em total desespero. Mas eu vou falar, quem estava aqui na terça-feira? Ah, não é só algumas pessoas. Eu vou fazer de novo aqui o que vocês já viram na terça-feira. Alguém vai lá no interruptor e apaga a luz para mim? Todas. Que é uma cultura, aqui de São Bernardo eu sei que essa cultura é forte, principalmente na periferia. De repente você está em casa e acaba a luz. Aí acabou. Né? Pode fechar até o computador. Não, pode deixar. Tem um pouco de luz lá. Aí você fica, cara, não tem mais amplificação, não tem mais microfone, ficou tudo escuro. E nesse momento, um ponto experimental, pode ser interessante, pode ser até legal como uma experiência.
Mas quando a gente fica 4 horas sem 3G, né? A luz acaba quando o seu celular estava com 2% de bateria. Aí desespero total. Aí fica 4 horas e meia sem energia elétrica. Aí você prepara para fazer aquele barulho que todo mundo faz quando volta a energia. Aí volta a energia. Glória a Deus, olha, o microfone voltou. Não é maravilhoso? Agora eu falo, por que você gritou? Foi porque você sentiu falta daquilo que está presente na sua vida todos os dias. Agora eu te pergunto, eu perguntei isso aqui na terça-feira, as pessoas deram risada, mas é uma pergunta muito séria. Quando você chega em casa, que você acende a luz do seu interruptor, e que acende a casa, você faz assim, uou! Uau! Quando você pega o seu carro assim, e você vira a chave, ele faz, uau! Que incrível! Você aperta o controle remoto, a televisão faz, começa a carregar os aplicativos, uau! Quando chega uma mensagem no WhatsApp, você fala assim, alguém que não está aqui está falando comigo. Não é uma pessoa deslumbrada? Mas é isso que a gente faz com a graça de Deus, cara. É isso que a gente faz com a graça de Deus. Ela está tão constante, ela está tão instalada na nossa vida, que a gente não percebe mais. Eu recebi um maluco lá da Holanda na minha casa, na casa da Ada. Ele estava 3 meses sem tomar um banho quente. Aí a gente preparou lá o banheiro. Eu falei, amor, vou pegar um sabonete novo, demos tudo para ele. Eu falei, cara, toma esse banho, bicho, o tempo que você quiser, cara. Se diverte aí, bicho. Ele é meio negro, né? Eu falo assim, mano, fica branco aí se você quiser. Deixa a pele ficar toda engruvinhada, como diz a Ada. Aí ele saiu assim, ó. Né? Não fala português direito, ele saiu assim, boa, boa, né, meu bem? Boa, boa, boa. Fica 5 meses sem tomar um banho quente, somente agora. E aí, quando o seu chuveiro fizer assim, ó, aquele barulhinho da resistência, você fala, glória a Deus. O Senhor está dando tanta coisa para mim. E aí você se pergunta, de verdade, o que eu estou fazendo para você? Aquilo que o Senhor gosta. Salmo 116 é claro nisso, ele fala de que maneira eu vou retribuir. E aí a resposta do salmista é, levantarei um cálice de salvação em seu nome. Sabe qual é a única moeda corrente, a única coisa que Deus pode contar como uma graça que você faz por Ele? Um pecador que se arrepende. E é sério, quando a gente fala de rua, de pessoas em situação de rua, pessoas em zonas de vulnerabilidade, você está falando daquele diálogo pesado. Cara, sabe um diálogo que eu não queria estar por vergonha alheia? Tipo assim, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. E o que a galera perguntou? Mas quando foi que a gente fez isso? E Jesus fala assim, então, é que a gente não está falando a mesma língua. Quando você pega Isaías 56 ou 58, que fala do jejum, me ajuda, gente. 58. É isso mesmo? Está seguro? Quer a ajuda dos universitários? Eu sempre confundo, Isaías 56 e 58. Ele fala, cara, se você acha que você vai jejuar e vai fazer grandes coisas acontecerem, mas é bom para a sua consagração, é bom para você passar tempo com Deus, só que isso não substitui a tua necessidade de abrigar aquele que tem frio. Não substitui a necessidade de alimento, não substitui a necessidade de abraço, não substitui a necessidade de cobertor, não mata a fome de ninguém, não ensina ninguém a ler, escrever e fazer regra de 3. Não adianta, brother. Não adianta. E eu parto para encerrar isso com a questão da prática. Prepara o vídeo aí, mano. Eu estava nas Filipinas em 2014. E
E foi muito doido, porque eu fui para treinar líderes lá. E aí eu passei uma semana e pouquinho treinando líderes numa cidade chamada Rizal. E aí foi uma bênção, que nós recebemos uma oferta, cara, muito louca, de $500 para ir mergulhar lá em Porto Galera. Para quem já cotou lua de mel, essas coisas, sabe que Porto Galera é um dos lugares mais lindos do mundo, mais caros do mundo, os hotéis mais caros do mundo. Eu tinha $500 para passar lá. Aí eu não me senti bem com aquilo, falei, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer um projeto. Me manda para a quebrada, me manda para a favela, eu quero ficar com uma família, eu quero ajudar essa família, blá, 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 blá. E daí eu fui convidado para pregar na cidade de Makati, num domingo à tarde. E aí eu fiz uma pregação muito parecida com essa aqui. Só que daí, durante a pregação, eu falei assim, nós podemos ir, vocês podem fazer melhor do que eu. E se vocês quiserem ir, eu vou junto. Tem alguém aqui que está afim de ir? Aí, uns 10 adolescentes, e mais umas 3 senhoras, e mais um senhor levantou a mão e falou assim, eu vou. Eu falei assim, então, é amanhã, 7 horas da manhã. 5:30 da manhã, Mari, 5:30 da manhã, o que você acha que aconteceu? Chuva, 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 mas assim, chuva, naquele oceano, chuva, lá no meio da Oceania, no meio do mar, as Filipinas são 1.107 ilhas, né? Um dos maiores arquipélagos do mundo. Chuva torrencial. 6:30, cara, eu falei assim, eu não vou nem levantar da cama, brother, porque eu nem sei aonde que essa galera vai me levar. Chuva, 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 chuva. 7 horas da manhã, fez assim, ó, pá, 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 pá. A mulher que estava dormindo na casa, uma casa bem simples, bem úmida por sinal, abre a porta e aí chega todo mundo molhado. E aí eu olhei, olha a minha fé vacilando. Vacilão. Olha a minha fé vacilando. Eu falei assim, tá chovendo muito. Sabe qual foi a resposta de 0,1 segundo? Quem entende inglês vai entender primeiro. We can make it through the rain. A gente consegue fazer embaixo de chuva. Vamos. E aí a gente foi. Aí vocês vão ver como que foi a ação. É um trabalho que eu faço com fotografia. E aí depois do vídeo eu vou te contar o que aconteceu. Porque assim faz. É baba, porque assim faz. Porque assim faz. Porque assim faz. Porque assim faz. Porque assim faz.
Levando-me, send-me aqui, envia-me. Heme aqui, envia-me a mim. Here I am, send me. Eis-me aqui, envia-me. Here I am, send me. Niko hapa nitume. Eis-me aqui, envia-me a Eis-me mim. aqui, envia-me a mim. Me voici, envoie-moi. Send me. Here I am. Here I am, send me. Here I am, send me. Porque assim faz. É baba, porque assim faz. 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 Sabe quantas pessoas desse vídeo vieram a Cristo? Todas. Todas. E no segundo dia de ação, a gente conseguiu aquele todo, a gente conseguiu aquela sala. Era uma espécie de sede de amigo de bairro, que a gente tem bastante aqui na periferia. E eles falaram, quando vocês quiserem usar, vocês podem usar. E aí no final eu perguntava para eles assim, vocês querem que a gente volte? E ore com vocês, e cante com vocês, e faça o que a gente fez aqui, uma vez por semana? E eles falaram, sim, a gente quer. E aí eu perguntei para os jovens da igreja, vocês podem vir? Eu perguntei para um dos pastores da igreja, você pode vir aqui para fazer esse trabalho? Essa é uma região de favela, muito pior do que qualquer favela que eu tenho entrado no Brasil, uma região do globo chamada Barangay. E aí no final a gente pegou um jeepney. Jeepney é uma espécie de ônibus, só que é uma traseira de um caminhão com um toldinho em cima, assim. E eu não parava de chorar. Já andou num jeepney? Não. Quase um pau de arara. É um pouquinho mais elegante que um pau de arara. E eu estava chorando muito naquele dia, assim. E aí eles estavam assim bem animados e tudo, mas eles não tinham percebido o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido é que Deus havia iniciado uma igreja naquele lugar. De 10, 12 jovens, você viram a galera. Uma galera nada a ver, uma galera assim, que você olha não dá nada. E eles foram, naquela manhã chuvosa. E eu que sempre falei de chuva, para mim foi espantoso. E no dia que a gente foi devolver as fotos para as pessoas, para dizer como elas eram bonitas. A Irene é uma jovem de 35, 36 anos que aparece com a gente passando batom assim no lábio dela. Ela estava usando batom pela primeira vez na vida dela. E está até na geladeira de casa, meu bem, um recadinho da Irene, né? Ela escreveu uma bênção para minha família e esses dias eu encontrei numa Bíblia e deixei lá na geladeira para me animar. Uma dessas moças. E quando ela escreve o bilhete do nosso último encontro, ela já está dizendo obrigado por ter me dado uma família. Ela usou o batom pela primeira vez, ela viu que ela era uma mulher linda e ela recebeu de Deus uma família. O que a gente está fazendo para retribuir o que Deus tem dado para a gente? Todas as coisas boas, todos os carros que pegam, todos os ônibus que chegam no seu ponto final, todas as luzes que se acendem quando você chega em casa, todos os teus banhos quentes, todos os seus cafés da manhã gostosos, almoços gostosos, tempo que você passa em amigo. O que eu estou fazendo para Deus quando eu acordo de manhã com a Ada e a Júlia está falando, rindo para a gente. Uma coisa incontrolável, inexplicável. Quem conheceu minha filha, né, as meninas, que é uma coisa inexplicável, como ela ministra de Deus nas nossas vidas, como ela entrega de Deus e quanto ela me faz querer seguir adiante. E essa é a minha recomendação para vocês, nazarenos em São Bernardo. Que a gente se coloque nu na frente do espelho, que a gente busque essa pureza do Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração que olha para uma pessoa e me faz chorar. O amor como aquela mãe segura a identidade dos filhos nas mãos. Há muitos rapazes que eles são, desde os milionários até os que estão em situação de rua. E que nunca chegaram nem
perto, nem um pouquinho, irmã, desse amor que a senhora tem pelo seu filho. E para e pensa, não quero que você comece a orar, eu quero que você comece a pensar. Feche os teus olhos e pensa. Senhor, o Senhor deixou o seu trono lá na glória e veio padecer como um mortal, que às vezes não tinha onde dormir. O Senhor entendeu o que é a rua, o Senhor entendeu o que é o coração do homem, o Senhor entendeu o que é necessidade, mais do que a maioria de nós aqui nessa noite jamais vai entender, até o dia que o Senhor chamar. Mas eu queria que pelo menos os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, o Senhor pudesse moldar essa noite, Deus. E que a gente abandonasse, Senhor, a nossa inércia, os nossos motivos de força maior, para perceber o quanto precisa ser feito. Que há trabalho para ser feito 24 horas por dia nos próximos 50 anos, ou até que Ele venha. E aqui está o teu povo, Deus. Aqui está uma igreja que te confessa, aqui está uma igreja que te canta, aqui está uma igreja que sabe conversar contigo em oração. Que louva, que toca, que dança, que abraça, que come junto, que conta piada. E é uma família maravilhosa. Eu percebo um ambiente familiar. Ainda assim, Deus, não me deixa ir embora, descer aqui do teu altar, onde o Senhor, de maneira tão misericordiosa, me permite estar. Sem saber deles, ó Deus, sem perceber que algo mudou, Deus, que o Senhor está lendo os corações e percebendo que há muito potencial e pouca atitude, Deus. E nós reconhecemos que nós nos acostumamos com a sua graça. Nós nos acostumamos com todas as bem-aventuranças, as benevolências e o teu cuidado e as coisas boas que o Senhor nos deu na vida, para a vida, ao passar do tempo, Senhor. Cria em mim, Senhor, mais um pouquinho do coração dessa mãe, dessa minha irmã. Me dá um pouquinho disso, Deus. Me dá um pouquinho desse vigor, me dá um pouco dessa convicção. Dá um pouco dessa vontade de pular da cama mais cedo para amar. Say a prayer and wonder who's gonna answer the cries. The easy thing is to close our minds, drown out the noise of the world outside. But what if the answer to all this injustice is you and I? How will we know if we don't try?
go? Who's gonna set the captives free? And who's gonna love the refugee? Well, our God is calling us to seek justice and mercy. Seek justice, love, mercy. Our God is calling us to seek justice and mercy. Seek justice, love, mercy.